comigo a sua Bíblia. Eu quero falar nessa noite sobre tempo e modo, sobre nós compreendermos os tempos e as estações. Quero ler com você Salmos 90, verso 12. Se o Xande tiver como jogar aqui no telão, para os nossos irmãos que não tiveram, tá sem? Salmos 90, verso 12, diz assim, se você abriu, diga amém. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela robustez, chegam a 80 anos, o orgulho é deles, mas é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da sua ira, segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse último verso do Salmo 90, onde Moisés ele enfatiza isso. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Pai, nós te agradecemos por esta palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo venha nos ensinar nesta noite. Que ele seja o nosso mentor, o nosso tutor, não apenas o nosso consolador, mas agora o nosso guia. Que aquele que nos guia a toda a verdade do coração do Pai esteja sobre nós nesta noite. Espírito da profecia, clamamos por ti. Que possamos abandonar, Senhor, o nosso calendário, o nosso relógio, as nossas rotinas, o nosso dia a dia e ingressarmos num lugar mais profundo na eternidade contigo. Que possamos, Pai, adentrar as diferentes dimensões do Espírito e conhecer os teus segredos que são revelados ao coração daqueles que o temem e o que os buscam. Pai, que nós nos prostremos diante de Ti nesta noite e Te glorifiquemos em espírito e em verdade, Te adorando com tudo que temos e com tudo que somos, e que a nossa mente, Senhor, seja aberta para compreendermos as Tuas realidades espirituais. Por isso nos dá, Senhor, este lugar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, tome o seu lugar. Aleluia. Glórias a Deus. Bom, pessoal, se tem uma coisa que eu tenho aprendido é que o tempo é implacável. Salmo 90, do verso 9 ao 12, que esse que nós acabamos de ler, é quase que uma licença poética de Moisés. E eu sei que se você for ler o Salmo inteiro, você vai ver que Moisés até é um pouco exagerado, né? Eu sei que muitas vezes quando nós estamos vivendo a plenitude das nossas emoções, nós exageramos na dose. E não tem problema nenhum nisso. Mas ali ele coloca um pouco do seu coração. Mas tem uma coisa que eu percebo, é que quando nós somos crianças, eu não sei se isso aconteceu com você, mas aconteceu comigo, nós temos uma espécie de urgência ou emergência. Nós somos ansiosos, queremos que o tempo passe rápido, para nós podermos fazer coisas que enquanto crianças nós não podemos fazer. Eu, por exemplo, lembro de uma situação da minha vida que eu não vi a hora de fazer 18 anos para tirar a carteira de motorista. E olha que nem carro a gente tinha, mas eu sabia que com 18 anos podia se tirar a carteira e eu, de alguma maneira, queria muito que aquilo acontecesse. Eu não sei quantas pessoas aqui são de Itajaí, poucas pessoas são de Itajaí, mas eu sou de uma época, por exemplo, que nós não tínhamos o Google. E aí sabe o que nós fazíamos, pastor Israel? O único lugar que nós tínhamos para fazer uma boa pesquisa era a biblioteca da universidade aqui, da Univale. Então nós pedíamos para o pai, para a mãe, né? E íamos até a Univale, íamos a pé. E aí nós juntávamos alguns amigos e lá
nós sentávamos na biblioteca, colocávamos o assunto que precisava ser pesquisado, íamos até os livros e fazíamos a nossa pesquisa à mão, na folha de papel ao maço, né? E eu lembro que quando eu ia naquela biblioteca, eu dizia assim para mim mesmo: um dia eu ainda vou estudar aqui. Para minha realidade, que era uma realidade assim, de uma vida muito simples, muito modesta, fazer faculdade, estudar na Univale, era uma coisa praticamente utópica, era um sonho, né? Mas eu nunca imaginei que aquilo pudesse se tornar realidade, pois eu cresci, lá estudei, me formei, me especializei, e aquilo que eu sonhava enquanto criança se tornou realidade. E lá em casa tem uma coisa muito curiosa, assim, eu particularmente não gosto muito de aniversários, mas o Arthur e a Josi são ensandecidos por festa. O Arthur gosta tanto de aniversário que ele faz aniversário e ele já começa a planejar o próximo. Por exemplo, ele escolhe o tema da próxima festa que ele vai ter, né? A Josi já é um pouco mais vaidosa. Talvez ela gostaria de fazer aniversário a cada 3 anos para não ter que envelhecer. Mas o fato é que o tempo está passando para todo mundo, né? E tem umas coisas curiosas sobre o tempo. Eu sou meio nerd, né? E eu faço algumas coisas com o Arthur, porque ele é muito curioso sobre a minha infância, sobre a minha adolescência. Ele fica fazendo muitas perguntas e um dia desses, acho que vocês vão rir até de mim, porque tem gente aqui que nem lembra disso. Eu acho que só quem tem mais de 40 anos talvez vai lembrar do que eu vou dizer. Mas a gente entrou no YouTube e a gente fez uma maratona Thundercats. A gente assistiu o desenho do Thundercats, porque ele perguntou qual era o seu desenho favorito. Aí eu entrei com ele no YouTube e a gente assistiu os Thundercats. Mas tem 2, né? Tem um novo desenho lá, mais estilizado, meio mangá, e tem um mais antigo. A gente foi pro de raiz mesmo, o de Nutella não tinha muita graça. E aí a gente assistiu junto, né, esse momento, né, em família, e ele faz umas perguntas para mim do tipo assim: ô papai, na sua época tinha videogame? Eu não sei se ele imagina que eu vivia 100 anos atrás, né? Eu digo assim: claro que tinha, Arthur, não tinha um Xbox One, né? Ou talvez existam outros aí no mercado que são bem melhores, mas eu tinha um Atari, né? Então eu jogava River Raider, jogava... Qual é o outro? Meu Deus, Pac-Man, né? Exatamente, então a gente jogava, e tinha uns assim que eram umas fitinhas até muito sem graça, da galinha atravessando a rua, né? Então, mas aquilo era o nosso videogame, né? A gente jogava na casa do vizinho e ali passava a alegria, mas o tempo está passando muito rápido. Enfim, há tempos na nossa vida que nós gostaríamos talvez de parar, porque eles foram muito bons, e a gente gostaria que eles ficassem guardados dentro de uma bolha, né? De tão legais que eles foram. Mas há outros tempos que a gente gostaria até de esquecer, porque eles são fantasmas que de vez em quando eles passam na nossa cabeça e nos assustam, porque foi tanto tempo perdido com coisas que não edificavam, né? Que a gente prefere até apagar, mas de alguma maneira elas fazem parte da nossa linha do tempo e da nossa história. Bom, parece que os dias estão se apressando para nós. Eu não sei se você tem essa impressão, mas nós já estamos no mês de junho, mês que vem é metade do ano, né? E logo, logo aí, nós já estamos terminando 2020. Parece que os dias estão corridos. E de fato, a Bíblia diz que os dias seriam para nós abreviados. Isso é cumprimento das Escrituras acerca do fim dos tempos, acerca do fim dos dias. E para a gente saber o quanto isso é verdade, que o tempo está passando tão rápido, o melhor exercício que você tem para fazer, por exemplo, é tentar arrumar álbum de foto antiga. Não sei se você já fez isso também na sua casa, de abrir uma caixa de fotografia. E aí a gente imagina e lembra o quanto a gente era feio, né? Mas aí a gente tem um consolo, a gente diz assim: nossa Deus, eu estou muito melhor hoje, né? Porque a gente olha para aquela roupa, o cabelo meio pigmaleão, né? Aqueles cortes repicados, né? A gente olha com aquela calça aqui, né?
Exatamente, o cabelo meio chitãozinho, chororó, a calça um pouco mais em cima na boca do estômago. A gente vê umas coisas muito esquisitas e a gente tem um consolo. A gente diz assim, hoje a gente está melhor. Mas o fato, gente, é que o tempo passou. E o tempo está passando muito rápido. Então, quando a gente tenta organizar essa caixa de fotos antigas, a gente tenta mexer na nossa linha do tempo, a gente vê o quanto as coisas passaram rápido demais. E a gente acha melhor, às vezes, nem tocar nisso, porque a gente está vendo que realmente o tempo está voando. Tem uma historinha judaica, eu gosto muito das historinhas dos rabinos, que conta uma história que um rabino velho, velho rabino, ortodoxo, né? Que dá muito valor à família, ele ficou muito tempo longe do seu neto primogênito, então o neto mais velho ficou muito tempo fora, foi morar em outro país, e ele ficou muito tempo longe, e aí quando esse neto voltou para visitá-lo, esse neto já era adulto, e aí ele olha para o neto e diz, nosso Deus, o quanto você mudou, meu filho, você é outra pessoa, você é um outro homem, como você mudou? E aí o neto olha para o vô rabino e diz assim, não fui eu que mudei, vovô, foi o tempo. E o tempo realmente está nos mudando. Sabe de uma coisa, quando a gente aprende um pouco sobre história, né, e a gente aprende um pouco sobre mitologia grega, a gente descobre que Cronos era um deus mitológico, e ele era tão ansioso e tão rápido que ele devorava seus filhos. Então, o tempo ele nos devora se nós não tivermos uma consciência de quanto ele está passando rápido. E querer lutar contra os ponteiros do relógio, querer lutar contra o calendário é uma luta insana. Nós vamos perder. É uma luta que não vale a pena, né? E aí aqui o salmista, ele fala coisas muito sérias sobre a condução da nossa vida, porque nós envelhecemos às vezes sem perceber, os velhos eles acabam morrendo mesmo sem querer, os filhos crescem e nós estamos tão ocupados que nós nem vimos, nós nem percebemos. E aí eu gosto muito de emprestar uma frase de um poeta francês, que é um escritor literário, né? Jean de La Fontaine, que ele diz o seguinte, que ninguém pode fazer uma barragem para esse rio chamado tempo. Não dá para barrar o tempo, ele vai correr. E aí a gente precisa arrumar um jeito de organizar isso dentro de nós. Repita assim comigo, organizar o tempo. Nós temos aqui o Alessandro Ollinger. O Alessandro ele é consultor, e ele é consultor na área de negócios, um consultor mercadológico, inclusive bastante conceituado no meio dele. E tem uma coisa que você ensina para os empreendedores em geral, para os empresários, é a organização de tempo, né? É se disciplinar com o tempo, porque a gente não sabe lidar com o tempo, a gente não sabe lidar com o nosso dia a dia. Mas que o tempo vai passar, isso é fato. O problema, a questão é, como eu estou passando o meu tempo? A pergunta que nós deveríamos fazer na nossa cabeça hoje é essa. Então o que a gente precisava fazer? Uma lista muito responsável que nos ajudasse a dar um sentido melhor para a nossa vida, um sentido melhor para o nosso tempo. E aí esse salmo ele nos ensina isso. Ele tem dois momentos. No primeiro momento, Moisés, o salmista, ele está meio que desinteressado, ele meio que perdeu o gosto pela vida. Ele está vendo que as coisas estão passando muito depressa, ele está pensando na finitude do viver, em como o ser humano se acaba. Ele mostra meio que uma vida sem brilho e ele cita coisas da vida humana que são corriqueiras. Ele fala sobre trabalho, ele fala sobre a tristeza de ver o tempo passar, ele fala de que você passa a maioria do tempo resolvendo problemas, ele fala do enfado, ele fala do cansaço, e ele conclui falando sobre uma lápide no cemitério. Esse é o tempo em que qualquer pessoa comum viveria. O tempo, ele é cruel.
E essas aqui são as possibilidades reais de qualquer pessoa comum que não conhece a Deus. Ele vai passar uma vida inteira trabalhando, resolvendo pepino, resolvendo problema, cansado, sem desfrutar, sem usufruir, sem conhecer qual o sentido da vida, sem saber qual é o seu propósito no viver, e no final das contas, ele vai ter o seu nome descrito numa lápide, num cemitério qualquer da vida, e ele se acaba assim, simplesmente passando. E é aí que entra a nossa escolha, porque nós não precisamos nos contentar com apenas isso, porque o tempo e a vida não é só isso. Nós podemos tornar os nossos dias melhores. Ou você vai aceitar que a vida é isso e ponto, ou você pode pedir para Deus, me dá uma ótica, um prisma, uma visão completamente diferente para que eu possa enxergar o tempo e a vida sob outro aspecto. Porque, queridos, às vezes a gente acha, a vida é isso mesmo, a gente está negativo como Moisés estava aqui nesse salmo. Mas não, a vida não é só isso, porque para a vida ser boa, não precisa tudo estar bem. Para a vida ser boa, nem tudo precisa ser bom. Eu já vou entrar nisso, eu já vou explicar isso para você, porque muitas pessoas estão decepcionadas e frustradas porque prestam atenção em alguns detalhes da existência e vão se desencorajando no meio da caminhada. Mas nós, como cristãos, como filhos de Deus, como nascidos de novo, precisamos renovar a nossa mente. Por isso, o salmista aqui, ele diz o seguinte, nos ensina a contar os nossos dias e que a gente alcance o quê? Corações sábios. Ele pediu o quê para encarar toda essa vida normal que todas as pessoas têm? Ele pediu sabedoria. E a Bíblia fala sobre essa nova mente, a Bíblia fala sobre essa transformação de padrão mental. Muitas pessoas chamam isso de mindset. Muitas pessoas falam e chamam isso de metapensamento. Muitos chamam isso de inteligência emocional. Mas não, eu estou falando de uma mudança, de uma transformação genuína, operada pelo Espírito Santo no seu caráter, profundamente, que vai mudar o seu prisma acerca da vida. A Bíblia fala sobre nós prestarmos um culto racional a Deus, não um culto à razão. Explico. A Bíblia não diz para que nós sejamos humanistas, porque o que está acontecendo hoje na igreja é que os nossos cultos, eles são infelizmente cultos terapêuticos, em que Cristo ele não é mais o centro e as pessoas acabaram sendo o centro. Então o culto é todo voltado para nós, e aí nós criamos uma vida centrada no nosso próprio umbigo. Isso é humanismo, cheia de positivismo. Eu posso, eu consigo, eu sou, eu faço, sempre fazendo as pessoas acreditarem muito mais no seu potencial. Sabe, querido, eu conversei certa feita com um psicólogo, quando nós estávamos operando com a Healing House, que era a casa de atendimento pastoral. E eu conversei com um psicólogo, especialista em psicanálise, um cara extraordinário, presbiteriano, que já tinha assim uma longa experiência nessa área, e ele estava inclusive abrindo uma casa de apoio para pastores que estão transitando por momentos complicados, né, na sua vida, como adultério, problemas com finanças, com depressão, para ajudar essas pessoas, uma espécie de casa de recuperação pastoral. E ele me disse o seguinte, a gente fez uma pergunta para ele, que foi uma pergunta muito rápida, né? Estávamos eu e o pastor Jadilson, também psicólogo, um amigo meu, e nós fizemos uma pergunta para ele, a gente disse assim, qual é a sua maior dificuldade com os pastores? E ele me disse assim, pastores que passaram pelo treinamento coaching. Não tenho nada contra os coachings, por favor. Um dia desses até colocaram ali nos comentários do YouTube
Ah, pastor Jackson, falando mal do coaching? Não estou falando mal do coaching. Eu estou falando que o coaching, ele tem um nível, um limite de atuação dentro da alma humana, mas que ele não pode alterar coisas no sentido espiritual que só o Espírito Santo pode fazer. Amém? Vamos combinar isso? Então é preciso entender que as pessoas que passaram por isso, elas estavam tão centradas nelas mesmas, no eu posso, eu sou, eu consigo, que elas estavam tão fixadas naquilo que elas achavam que era correto, que elas não conseguiam entrar num lugar de arrependimento. Imagina só a fortaleza de mente que foi construída. Não conseguiam entrar num ambiente de quebrantamento, de reconciliação com Deus, porque elas estavam centradas nelas mesmas, cheias de positivismo. Então nós precisamos criar ações na nossa vida que sejam de verdadeira transformação. E como é que a gente transforma as coisas de verdade? Somente a partir de Deus, somente a partir de Cristo, somente com a ação precisa do Espírito Santo na nossa vida. Então eu queria desafiar você, tanto que você que está em casa, quanto você que está aqui, a fazer uma lista responsável das coisas que precisam morrer em você antes que você morra. A primeira regra para nós organizarmos o nosso tempo é listarmos coisas que precisam morrer em nós antes que a gente passe dessa para melhor. Porque a gente precisa colocar nessa lista coisas como consumismo, a gente precisa colocar sobre egoísmo, sobre ambição, sobre omissão, negligência. A gente precisa colocar nessa lista, às vezes, falta de compaixão pelo próximo. Precisa colocar nessa lista a ausência que a gente tem na vida dos filhos. A gente é presente na vida de todo mundo, mas a gente é ausente na vida da esposa, ausente na vida dos filhos. A gente precisa colocar nessa lista a nossa irresponsabilidade com a nossa própria espiritualidade. A gente precisa colocar nessa lista coisas que precisam morrer em nós antes que a gente morra. E aí o que eu faço depois, pastor? Lamente. Como assim? Lamentar, pastor? Sim, lamente. O livro de lamentação de Jeremias, ele é um livro exemplo clássico para isso. A palavra para o livro de Jeremias é zerenoi, que em hebraico quer dizer choro ou pranto de luto. São aqueles poemas que os judeus choravam sob a lápide do ente querido que estava partindo. E ele escreveu na mesma métrica poética o livro de Lamentações de Jeremias, pois ele estava discorrendo sobre coisas que precisavam morrer. Ele estava falando sobre a idolatria, ele estava falando sobre o pecado, ele estava falando sobre o engano, ele estava falando sobre as coisas da vida que perecem e que fenecem e que às vezes a gente dá uma importância muito maior do que elas realmente têm. Então eu preciso aprender a lamentar. Repita comigo, você que está em casa e você que está aqui, lamento. E aí, gente, eu preciso aprender a lamentar. Lamentar não é murmuração. Lamento não é murmuração. Murmuração é reclamar para fora. Lamento é chorar por dentro. Murmuração é matar os outros que estão fora. Lamento é matar o velho homem, a velha natureza, a velha criatura que ainda habita dentro de você e de mim. E aí a gente precisa entrar nesse lugar, não de murmuração, mas de lamentação. É viver esse luto das coisas que precisam morrer, da nossa velha natureza, do velho homem que ainda habita em nós, e matar todas essas possibilidades
de isso ainda continuar vivendo com você. Por quê? Porque aí eu vou entender como eu devo usar o meu tempo, eu vou dar sentido à minha existência, eu vou entender o que é o sentido da vida, eu vou entender o propósito que Deus desenhou sobre mim para esse tempo. As coisas vão ficar claras diante de mim, mas eu preciso aprender a lamentar. Sabe, queridos, eu tenho aprendido isso. Mais vale você ter, como cristão, um choro sincero do que uma felicidade falsa. Mais vale você ter uma lágrima real caindo do seu rosto do que uma alegria de plástico que não serve para nada. Nós precisamos encarar as dores da nossa vida e chorar por cada uma delas e parar de cair nessa ladainha da religiosidade que promete mundos e fundos e uma vida de mar de rosas sem sofrimento. Porque não se engane, ninguém vai passar por essa vida sem ter passado por perdas, sem ter passado por danos, sem ter passado por lutos. Você precisa ser humano. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, e mesmo que ela não veja a sua boca mexer por conta da sua máscara, e talvez você que está em casa possa fazer isso com muito mais liberdade dentro do seu ambiente familiar, olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: seja gente. Então a primeira regra para eu começar a mexer e a mover com o tempo profético na minha vida é eu entender que eu preciso ser gente, que eu sou humano. E que se você está passando por um período de dor, a melhor forma de você expressar isso é chorando. Sabe, eu fico louco quando eu vejo uma pessoa passando por um período triste, ela está com vontade de chorar, e alguém pega e diz assim: engole o choro, sabe, seja forte, seja corajoso, não, você não pode se entregar, levante essa cabeça, você não é crente, não acredita na palavra de Deus, você não tem fé? Tenho fé, tenho Cristo, tenho Deus, tenho espiritualidade, tenho tudo isso, mas também tenho lágrimas, porque também tenho dor. Eu sou um ser humano, eu sou de verdade, eu tenho sentimentos e emoções, eu vivo num corpo que tem sensações, eu tenho experiências, eu tenho vivências, eu tenho vida. Quando a Bíblia fala vida e vida com abundância, viver com abundância é usar essa paleta interminável de sentimentos e emoções que eu tenho dentro de mim, que Deus não deu por acaso. Deus deu para que cada situação da minha vida fosse experienciada e se tornasse para mim um balizador, fosse experimentada e se tornasse para mim uma referência. Quantos estão me entendendo nisso? Eu preciso entrar nesse lugar de ser gente. Uma espiritualidade viva, gente, ela precisa ter espaço para o lamento. Uma espiritualidade real precisa ter espaço para o choro. O que você acha que Jesus fez no Getsemane? Instantes antes de ir para a cruz, ele lamentou, com dor, a ponto de transpirar sangue. Ele chorou. E nós precisamos entrar nesse ambiente. Nós precisamos entrar nesse lugar. Agora, muitas pessoas, elas vivem numa espécie de País das Maravilhas. Repita comigo: País das Maravilhas. E elas vivem como se elas não tivessem contato com a vida real. Eu chamo de síndrome de Alice. Sabe que esse lamento, ele precisa ser carregado de incômodos. Repita assim comigo: o meu lamento precisa ser carregado de incômodos. Porque não adianta eu passar a minha vida toda de mimimi e não engravidar de uma mudança, não gestar uma transformação.
ficar mergulhado no mesmo problema. Não, quando eu gesto uma mudança, quando eu engravido de uma transformação, isso é libertação para a minha vida. Eu preciso ter esse espaço para experimentar a minha verdadeira realidade e aproveitar o que eu tenho para hoje. E aí eu te dou uma dica: escreva o seu salmo também. Você já experimentou colocar no papel os seus sentimentos? Tudo aquilo, gente, que você represa, um dia explode. Olha Brumadinho. Eles achavam que a barragem estava intacta. E foram juntando todos aqueles resquícios químicos, até que chegou um momento que a barragem, ela racha, e ela causa morte, tanto de pessoas quanto de animais, prejudica o meio ambiente, por onde ela passa, um mar de lama vai sendo deixado, e a gente vê o quanto aquilo foi danoso. Por quê? Com a nossa alma acontece exatamente a mesma coisa. Então não entre na síndrome de Alice. Viver com Cristo não significa que você vai ter ausência de aflições aqui. Até porque o próprio Cristo disse que nós teríamos aflições no mundo, mas que Ele havia vencido. Ele deixou uma esperança para cada um de nós. Repita comigo: esperança. Aí uma coisa interessante: Cristo, Ele aprendeu obediência por aquilo que Ele padeceu. Eu não sei quantos empresários ou quantos empreendedores a gente tem aqui essa noite, mas eu gostaria de falar uma frase que eu particularmente uso quando eu palestro para empresários. Eu falo que há dois tipos de empreendedores, sabe? Existe o inteligente prevenido e existe o ignorante seletivo. Deixa eu explicar para você. O inteligente prevenido, ele é aquele cara que fez um curso de administração na faculdade, que ele leu todos os livros de administração de aeroporto, que ele participa de todas as lives, masterclass, entra em processo de coaching, ele sabe exatamente como lidar com cada situação, porque ele tem QI, ele tem QE, ele tem todo tipo de treinamento e abordagem para lidar com as mais diversas circunstâncias da vida. O que esse cara que é o inteligente prevenido vai fazer? Quando o problema aparecer, ele vai dar um jeito o quê? De desviar do problema e passar. Aí tem aquele empreendedor que eu chamo de ignorante seletivo. O que é o ignorante seletivo? Parece que ele não está vendo o problema na frente dele, mas ele escolhe justamente passar pelo problema, porque ele sabe que passando pelo problema ele vai adquirir experiência. As coisas que acontecem no dia a dia vão gerar nele capacidade de se desenvolver. Ele vai enxergar nessas oportunidades um jeito de vencer os obstáculos. Quando você conversa com um empreendedor, você vê que ele já tentou inúmeras vezes e ele tem histórias de insucesso. Ele já fez vários testes e muitos deles faliram. Ele já tentou muitas vezes e às vezes complicou. Mas não, ele aprendeu muitas vezes. Eu não estou fazendo apologia a você não estudar, pelo contrário, eu quero que você se prepare, porque nós precisamos de empreendedores influenciando o mercado. Essa é uma das montanhas que precisam ser transformadas pelo Evangelho. Entretanto, nós precisamos entender que Deus vai fazer a gente passar por determinadas circunstâncias para gerar em nós aprendizado. Mesmo que você não queira, aquilo vai estar no seu caminho de propósito, Deus vai colocar de propósito. Então nós não podemos pensar que porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, tudo na nossa vida vai ser perfeito. Por quê? Porque eu quero que você abra comigo lá, Romanos 8:28. Abra comigo lá, a gente passeia muito nas escrituras quando eu ministro nas segundas-feiras. Romanos 8:28, ele nos diz assim:
e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui diz que todas as coisas, repita comigo, todas as coisas contribuem. Então suas perdas, seus danos, suas provações, suas lutas, suas dificuldades, o seu álbum de família antigo empoeirado, tudo isso cooperou para você ser quem você é hoje. A sua luta de agora está contribuindo, está cooperando para a conclusão do propósito de Deus na sua vida. E o mais importante que ele está falando é que essas situações contribuem para aqueles que andam segundo o seu propósito. Se você estiver andando segundo o seu propósito pessoal, o seu desejo pessoal, o seu sonho pessoal, e você deixou Deus de fora do seu planejamento, aí você está sofrendo deliberadamente pela sua própria força e vontade, e não está sendo gerado nenhum tipo de experiência que vá te desenvolver. Agora, aqueles que estão no propósito de Deus, vivendo a vontade eterna, aconteça o que acontecer, essas pessoas estão sendo treinadas para assumir lugares de autoridade no reino do Espírito, para o cumprimento do propósito do Senhor. Vocês estão me entendendo? Agora tem uma chave aqui. Ele diz daqueles que amam a Deus. Por quê, gente? Porque vai ter um momento na sua vida que a luta vai ser tão grande, vai bater na sua porta, que vai dar vontade de desistir. Que a situação vai ser tão complicada na sua vida, que vai dar vontade de pular do navio. Que as coisas vão se apertar de um jeito tão esquisito, que se não for o amor que você tem por Deus, e saber o quanto Ele te ama, você não persiste. Porque quando você tem o amor de Deus em você, porque Deus é amor, embora as coisas estejam complicadas, embora o dia a dia esteja difícil, embora estejamos vivendo uma pandemia global, problemas econômicos, problemas ideológicos, problemas políticos, problemas partidários, problemas de guerras, de rumores de guerra, o mundo parece estar louco, é uma troca incrível de valores, parece que o certo virou errado e o errado virou certo, mas quando você olha para dentro de você e você encontra o amor de Deus, e você diz: Senhor, eu te amo, por isso eu permaneço, e aí você não tem dúvidas, mesmo nos dias difíceis, o amor vai estar lá. Mesmo nas grandes dificuldades, o amor vai estar lá. Mesmo diante das grandes atrocidades, o amor vai estar lá. Porque tudo passa, meu irmão, mas o amor de Deus permanece. Tudo nessa vida é passageiro, mas se tem algo que vai permanecer na sua vida, é o amor dele derramado sobre o seu coração. Nós hoje estamos vivendo a era digital. Repita comigo, era digital. Escute, deixa eu lhe dizer uma coisa. Assim como teve lá no início da história a revolução agrícola, assim como teve no século 18 para 19 lá na Europa a revolução industrial, assim como teve ali depois dos anos 70 para os anos 80 a revolução tecnológica, hoje nós estamos vivendo uma revolução digital. Isso porque nós ainda não abrimos o 5G. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas coisas que nós vimos nas redes sociais são de mentira. E você acha que aquilo é verdade. Hoje parece que ninguém tem problema, que a vida é de filtro. Os textos são muito bonitos, as fotos são muito bem elaboradas, mas tudo aquilo é irreal. Deixa eu lhe dar um conselho: não entre nessa. Se você tiver que ingressar no online,
seja por um propósito de Deus, porque você tem uma missão. Mas não mostre coisas que sejam irreais. A diferença entre você e o cara da internet que posta a foto dele é que você resolveu ser real, você resolveu ser humano, você resolveu ser gente e encarar a dor. Enquanto o que ele faz? Ele maquia a dor com os inúmeros filtros que o celular pode proporcionar. Então não maquie sua dor. Eu gosto muito de poesia. E eu gosto de citar Rubem Alves. Rubem Alves tem um livro, quero até recomendar para você, um escritor secular, mas com uma linguagem muito acessível e muito nobre. São leituras que fazem bem também para a nossa alma. E ele tem um livro que se chama Ostra Feliz Não Faz Pérolas. Eu não sei se você sabe a história da ostra, mas a pérola é feita através da areia que entra nela. Então, ostra feliz não faz pérola, porque se ela ficar fechadinha lá e não tiver nenhum incômodo, ela nunca vai produzir uma joia. Porque para produzir uma joia, você vai ter que aprender a lutar contra a areia que entrou dentro da sua ostra chamada vida. Então as fases difíceis da sua vida, elas podem ser muito produtivas. Por isso, valorize cada etapa da sua vida e dê atenção a cada um dos detalhes, porque o salmista disse: a vida é um sopro. A vida é um sopro. Deus soprou sobre Adão. Cristo soprou sobre os discípulos. Porque a nossa vida aqui ela é perene. A nossa vida aqui ela é falível. A nossa vida aqui ela é finita, mas dá para fazer diferente. Repita comigo, pastor. Repete comigo, pastor. Dá para fazer diferente. E eu quero provocar em você uma reação agora. Porque você pode investir todo o seu tempo de uma forma intencional no projeto de Deus. Sabe aquela história escrita lá em Salmo 90? Você pode trabalhar, se esforçar, morrer, mas você pode deixar um legado, deixar uma herança, escrever uma biografia na terra que seja a revelação da eternidade, daquilo que Deus desenhou para a sua vida hoje. Veja o tempo que Deus te deu chamado vida como uma oportunidade para você deixar escrito na terra o livro que Deus escreveu a seu respeito na eternidade. A Bíblia diz em Salmo 139, os seus ossos ainda eram informes, nenhuma palavra ainda havia na sua boca, mas todos os seus dias foram escritos no meu livro. Ou seja, Deus tem um livro com uma história linda, um best-seller, uma obra literária incrível, desenhada, escrita à mão por Ele na eternidade a seu respeito. Por isso você não precisa viver comumente, como todo mundo vive. Você pode viver a história que Deus tem para o seu tempo. Por isso o Salmo 90 e 12 tem um pedido assertivo de Moisés. Um pedido que foi feito a Deus, que muitos de nós hoje devêssemos fazer, por conta dos dias que nós estamos vivendo. Porque Moisés, gente, ele foi um homem que aprendeu a compreender o plano de Deus para a sua vida. Ele aprendeu a lidar com o tempo. Ele conheceu as diferentes etapas daquilo que Deus ia desenvolvendo nele para cumprir os seus planos soberanos. Moisés ele recebeu essa habilidade de discernir os tempos e as diferentes estações para se posicionar e ter diferentes movimentações. Por quê? Porque lá no passado ele havia cometido muitos erros, porque ele havia se antecipado ao tempo de Deus para a sua vida. Muitas vezes nós queremos antecipar o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós até temos uma visão
profética do nosso futuro, nós temos uma visão ampla daquilo que Deus desenhou para nós, mas nós somos muito ansiosos, afoitos, nós queremos viver agora o que foi desenhado para nós vivermos daqui a alguns anos, e hoje nós não temos estrutura para suportar aquilo que Deus tem. Nós ainda vamos ter que passar por algumas etapas na nossa vida e no nosso tempo para que Deus nos prepare para estarmos prontos para assumir com responsabilidade aquilo que Ele desenhou. Quantos estão entendendo isso? Essa é a realidade das nossas vidas. Aprender a compreender o plano de Deus para o nosso tempo. Lembra, Moisés, ele era um legislador de Deus. Ele era o libertador do povo hebreu. Ele foi poupado quando todos os meninos judeus, hebreus, foram mortos dentro do Egito. E Deus o preparou, escondendo dentro lá do castelo de Faraó, sendo criado como filho da filha de Faraó. Ele tinha um tutor, um mentor. Ele foi criado, gente, na maior e melhor nação do velho mundo. O Egito já tinha física, química, matemática, universidades. Eles conheciam de astrologia, astronomia. Eles sabiam como lidar com medicina. E Moisés teve acesso a tudo isso, à escrita dos hieróglifos. Imagina o quanto aquilo era complicado, quanto aquilo era difícil. E Moisés foi criado naquele ambiente, até que Deus o havia escolhido, mas Deus ainda não tinha se manifestado a ele. Quando é que Deus se manifesta para Moisés? Lá, depois de 40 anos, fugindo como assassino, fugindo de Faraó, como aquele que tinha matado o soldado egípcio, o guarda egípcio, que estava maltratando um escravo hebreu. Deus se manifesta naquela sarça que se ardia e não se consumia. Ali Deus se manifestou e lhe fez a promessa e mandou que ele voltasse. Mas embora ele não tivesse clareza do propósito, ele já tinha dentro dele o DNA de libertador, ele já tinha dentro dele o DNA de estadista, ele já tinha dentro dele o DNA de um libertador, de um estadista, de um legislador. Mas ele ainda não estava pronto. O que ele faz? Ele comete um erro com as próprias mãos. Ele mata o guarda egípcio que estava maltratando um daqueles que era do seu povo, dos hebreus, que estavam cativos. Com isso, ele aprendeu uma lição que serviu para toda a vida dele. Ele aprendeu que Deus atua de uma forma específica num tempo preciso. Deus atua de uma forma específica num tempo preciso. Deus atua de uma forma específica num tempo preciso. Deixa eu explicar. Você já percebeu como foi escrita a Torá? Você já leu o Pentateuco dentro de uma teologia ainda não reformada? Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você já leu? Você já percebeu como Moisés ele escreve? Moisés escreve com riqueza de detalhes. Ele diz assim: no ano tal, do mês tal, no dia tal. Ou seja, ele dá datas específicas daquilo que está acontecendo. Por quê? Porque Moisés desenvolveu uma memória histórica do plano de Deus, tanto para a sua vida, quanto para a vida do povo que ele havia se tornado libertador, para quem Deus o havia enviado. Então nós deveríamos aprender a orar, Salmo 90, verso 2, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, mas não nos nossos padrões, nos teus padrões.
Não nos nossos planos, mas nos teus planos, porque aí é que mora a parte 2 do versículo, porque nós vamos atrair sabedoria ao nosso coração. Essas são duas petições altamente inteligentes. Não adianta você saber datas de cor, ser bom de memória, se você não interpreta com objetividade o que realmente esse dia significa no calendário de Deus para a sua vida. Você precisa interpretar cada fase, cada estação da sua existência dentro do calendário de Deus. A pergunta que fica aqui é: como é que o seu dia ele pode se conectar com a soberana eternidade de Deus? Como os nossos dias, que são tão passageiros, em um tempo que corre de forma cronológica, de forma tão rápida, pode se conectar a uma eternidade? Eu preciso conectar o meu tempo ao propósito eterno. Você pode repetir isso comigo? Eu preciso conectar o meu tempo ao propósito eterno. Eu preciso conectar o meu tempo ao propósito eterno. Você quer ter uma vida mais eficiente? Você precisa conectar o seu tempo à vontade soberana de Deus. Moisés, ele entendeu isso. Ele compreendeu que qualquer dia, mesmo que fosse contabilizado, se ele fosse vivido fora da presença de Deus, ele não teria sentido. Ou seja, dias desconectados do plano original de Deus para as nossas vidas são dias banais, são dias inúteis, são dias que estão fora do plano eterno. Então não importa a quantidade de anos que você viva, importa se eles são realmente governados pela vontade de Deus e se eles cumprem um propósito. Não importa, meu irmão, a quantidade de realizações que você faz com o seu tempo, não importa a quantidade de conquistas que você fez nos seus anos de vida, se eles forem fora do plano que Deus desenhou, de nada eles importam, porque eles não estão deixando um legado, porque nada, absolutamente nada que se desenvolve fora da presença de Deus tem uma transcendência eterna. Vai se tornar, sabe o que na sua vida? Um esforço passageiro, na força do seu braço, na sua intelectualidade. E isso, gente, é volátil, é efêmero, ou seja, não é eterno. Você já deixou, você agora que está trabalhando muito com álcool em casa, para desinfectar tudo, você já deixou 1 litro de álcool aberto? O que vai acontecer? Ele é um produto químico volátil, ele vai fugir. Quando você olhar, aquele litro que você comprou cheio, vai estar menos do que a metade. Porque o que tinha de álcool ali dentro concentrado evaporou. É assim que acontece com as nossas vidas fora da presença de Deus, se tornam passageiros. Agora deixa eu explicar para você. Tudo coopera. Deixa eu voltar lá no tudo coopera. Repita assim comigo: tudo coopera. Quando eu estava vivendo como um executivo dentro de uma bandeira internacional, levando uma carreira profissional, eu tinha problemas, não tinha? Eu tinha desafios. Todos os dias eu tinha que levantar da minha cama, ir trabalhar e dar resultado. E se eu não desse resultado, meu chefe, e graças a Deus, por 3 anos consecutivos, eu recebi prêmio de melhor colaborador ou funcionário da rede no Brasil. Fui premiado pela Suécia, inclusive, porque eu fazia o meu trabalho com dedicação, independente da dificuldade que eu tivesse que enfrentar. Agora, eu mudei, porque eu percebi que eu não tinha um chamado específico para a minha carreira profissional. Deus queria que eu fizesse uma escolha radical na minha vida e me dedicasse a uma jornada vocacional. Isso é a minha história. Eu não estou dizendo que essa precisa ser a sua história, amém? Hoje eu tenho uma visão mais holística,
mais integral do viver, e eu acho muitas vezes que tem pessoas que são muito mais eficazes no reino, dentro de um ambiente corporativo de trabalho, levando uma carreira profissional, do que atrás do púlpito de uma igreja. Porque nós precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo, independente da área em que elas estejam. Porque se elas forem cheias do Espírito Santo, Deus vai mostrar a elas o que elas devem fazer para cumprir o propósito de Deus. Amém? Porque se ser cheio do Espírito Santo fosse selo de você ser eficaz, não tinha tanto pastor em adultério. E não tinha tanto empresário santo, que vive uma vida irrepreensível diante de Deus. Amém? Então deixa eu explicar algo para você. Quando nós avaliamos os nossos dias do ponto de vista do propósito de Deus, nós compreendemos que tudo coopera. Ou você acha que depois que eu vim para o ministério foi tudo às mil maravilhas? Claro que não. Nós tivemos muitos desafios, nós tivemos muitas lutas, tivemos muitas dificuldades, tivemos muitas privações. Nós transitamos por muitas situações que, se não fosse o amor de Deus em nós e o nosso amor por Deus, nós teríamos parado no meio da caminhada. Mas Paulo fala na sua epístola, e eu gostaria que você abrisse esse texto comigo em Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao 20. Efésios 5, do 15 ao 20, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei quais seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que palavra preciosa! Já que estamos falando de tempo, essa é uma mensagem atemporal, né? Eu até falei isso na semana passada quando eu ministrava, que eu não sei se vocês já leram o livro do Leonard Ravenhill, que é Por que Tarda o Pleno Avivamento, um livro fabuloso, todo mundo deveria ler. Depois da Bíblia, leia Por que Tarda o Pleno Avivamento, um livro pequeno, fácil, você leva até no bolso se você quiser. Parece que ele está falando para nós hoje. É um livro atemporal. E essa palavra aqui é uma palavra atemporal. Ela parece que foi escrita para os dias que a gente está vivendo agora. E os riscos, ela fala dos riscos que nos levam a perder tempo. Repita comigo, riscos. Aqui ele elabora 4 pontos. Ele diz assim: nós podemos ser nécios. O que ele está dizendo? Você pode ser imaturo, uma pessoa que não entende as etapas do seu desenvolvimento espiritual. Ele está falando que os dias são maus, ou seja, você pode se tornar escravo da maldade do mundo. Ele está falando para nós não sermos insensatos, ou seja, ele está falando sobre um termo que se chama insensatez. Ele está falando de um processo de loucura, de incoerência. Hoje nós vimos pessoas incoerentes em que o discurso é diferente da prática. E o quarto, ele diz embriaguez. Ou seja, pessoas que estão entorpecidas com aquilo que elas veem nas circunstâncias da vida. E a vida está passando e elas estão ali, envolvidas com isso. E aí ele fala 4 outros pontos que deveriam ser a nossa postura. Ou seja, a nossa postura deveria ser contrária. Repita assim comigo: como cristãos, eu preciso ter uma postura contrária. O que eu preciso ser? Ele diz sábios. Eu preciso buscar com perícia, com precisão, com entendimento. Ele fala sobre entender os dias. Eu preciso aprender a compreender a forma como Deus se move.
Eu preciso o quê, gente? Ser o contrário de insensato. Eu preciso ter equilíbrio. E a palavra equilíbrio fala domínio próprio. Ou seja, eu preciso tomar decisões assertivas na minha vida. E por último, eu não posso viver embriagado, porque isso é algo que a Babilônia faz conosco. Nós precisamos ter sobriedade, essa é a palavra do momento, ou seja, sede sóbrios, mantenham-se vigilantes, não percam tempo, porque daí você vai encontrar o verdadeiro sentido da vida. As nossas vidas podem até estar escritas no projeto de Deus, mas se nós não buscarmos entender esse projeto, nós vamos viver sem sentido. Nós precisamos buscar sabedoria, porque é sob essa sabedoria que eu vou me mover. E sabe o que é a sabedoria que vem do alto, gente? Sabedoria é a capacidade de operar de maneira efetiva e eficiente no tempo que você está transicionando. Sabedoria é um entendimento espiritual que te capacita a identificar e a interpretar cada estação que você vive. Sabedoria é a consciência que Deus está te dando para que os seus dias não sejam vazios. Se eu tenho sabedoria para viver, eu vou então abraçar o projeto de Deus. Mas se eu vivo sem a sabedoria do alto, eu não estou vivendo, eu estou apenas existindo. Quando eu tenho sabedoria, eu alcanço a plenitude daquilo que Deus tem para mim, porque João 10:10, ele fala uma coisa interessante, se você puder abrir aí, nós já estamos terminando, João 10:10, nesse tempo, ou você vive com sabedoria, ou você vive com ignorância. Se você viver com sabedoria, você vai ser acrescentado. Mas se você viver na ignorância, você vai ser furtado, você vai ser roubado. João 10:10 diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Deixa eu explicar algo para você. O ladrão vem. E quando o ladrão vem, nós somos o quê? Roubados. Aonde? No nosso tempo. O que o ladrão faz? Mata, nós somos mortos. O quê? Nós perdemos vida. E por último, ele destrói. Quando nós somos destruídos, o que ele destrói em nós, gente? Os planos divinos, os planos de Deus, o propósito eterno de Deus para a nossa vida. Agora, se nós estamos em Cristo, o que nós temos? Vida e vida com abundância. O problema das pessoas é que elas fazem metas para as suas vidas, e fazer meta não é o problema. Mas elas fazem metas e elas não incluem Deus dentro dos seus objetivos pessoais. Elas não perguntam se aquilo é da vontade de Deus. Então elas vivem perdendo tempo, confusas, sem sentido na vida, sem propósito na existência, correndo de um lado para o outro, batendo com a cabeça na parede. Jesus, meu irmão, tinha compreensão exata dos tempos que ele vivia. Abra comigo Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Marcos 1, 14 e 15. Quem me tolera mais uns 5 minutos? Diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino e dizendo: o tempo está cumprido. Repita comigo: o tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aqui Jesus revela chaves espirituais. Primeiro ele diz que o tempo está cumprido. Depois ele diz que o reino está próximo. E ele nos dá uma receita para nós entrarmos nesse tempo e acessarmos o reino. Ele diz: arrependei-vos e crede no evangelho. Quando você se arrepende das suas antigas práticas e muda
a sua maneira de viver, e você crê no evangelho que ele pregou, você acessa esses lugares. Então, quando esses fatores acontecem, nós inauguramos aquilo que a Bíblia chama de o ano aceitável do Senhor. O que Jesus estava falando quando ele disse que o tempo estava cumprido? Ele estava falando sobre o ano aceitável do Senhor nas nossas vidas. Aqui ele está dizendo que quando o tempo está cumprido, nós entramos em Cristo. Quando o reino está próximo, nós acessamos o reino. E quando nós nos arrependemos e cremos, nós conhecemos o propósito de Deus para a nossa existência. Quantos estão me entendendo aqui? A receita é clara. Não tem dificuldade alguma. Agora eu preciso entender o que era o ano aceitável do Senhor. Isaías profetiza sobre o Messias, falando que ele iria inaugurar o ano aceitável do Senhor, e Cristo, numa sinagoga, num sábado, se auto-intitula como o Mashiach, o ungido de Deus, e ele usa esse termo sobre o ano aceitável do Senhor. Na cultura judaica, gente, existia o ano do jubileu. E no ano do jubileu, os escravos eram devolvidos, a terra descansava da aragem e daquela cultura que havia se plantado naquela terra, as dívidas, elas eram perdoadas, tirava-se um ano sabático de descanso. E Jesus, o que ele estava dizendo? Agora é o ano aceitável, o tempo se cumpriu. Ele está dizendo o seguinte, que agora, esse ano, seria uma realidade espiritual e eterna, não mais uma data cronológica num calendário judaico. Quantos estão me entendendo? Ele está dizendo que nas nossas vidas aconteceria uma mudança de tempo no âmbito espiritual. Então você pode entrar no ano aceitável do Senhor. E sabe de uma coisa? A tradução correta para aceitável é agradável. Você pode entrar no ano agradável do Senhor. Nós podemos entrar no tempo de Deus onde existe libertação, no tempo de Deus onde existe cura, onde existe dons, onde existe salvação, onde existe prosperidade, onde existe avanço. Então, quando nós recebemos o Mashiach, quando nós recebemos o Messias, nós tornamos o nosso dia, ou a nossa vida, ou o nosso tempo, no ano aceitável do Senhor. Quantos entenderam isso? Paulo, ele entendeu isso, porque Paulo sabia que existiriam dias maus, mas ele não temia. Por quê? Porque ele estava em Cristo. E quem está em Cristo sempre terá uma certeza: eu estou vivendo o ano aceitável, eu estou vivendo o ano agradável, eu não estou vivendo 2020, o ano da pandemia, eu estou vivendo o dia do Senhor diariamente. Eu estou vivendo o cumprimento das profecias escatológicas bíblicas para os últimos dias. Eu estou vivendo o propósito que o Senhor desenhou para a minha vida. É um tempo em que os céus estão abertos, periodicamente, continuamente, profeticamente, aonde nós saímos do nosso calendário e nós entramos no calendário de Deus. Quando João, ele foi arrebatado na ilha de Patmos, ele disse: eu vi o dia do Senhor. O que aconteceu com João? Ele saiu do Cronos, ele saiu do relógio, ele saiu do calendário, ele saiu do seu tempo, ele saiu da sua vida e ele acessou o tempo de Deus. Eu pergunto, qual é o tempo de Deus para a sua existência? Quando nós vivemos o tempo de Deus, nós vivemos o dia do Senhor todos os dias da nossa existência, e essa é a base aonde nós construímos a nossa vida. O tempo de Deus já está estabelecido na eternidade. Por quê? Porque Ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus eterno, que será eternamente. Amém? Então Jesus, ele quebra o tempo dos homens e entra na história. Olha como nós estamos alinhados, Renan. Isso acontece inúmeras vezes quando você e Yasmin vem ministrar nas reuniões. Você falou que o Senhor Jesus estava abrindo uma fenda na eternidade para nos visitar.
E quando o Renan falou isso, eu disse: essa é a palavra certa para hoje à noite, porque é sobre isso que eu quero falar. É como se Jesus abrisse uma fenda no tempo e entrasse no tempo. Por quê? Porque Jesus, ele já estava na eternidade, ele estava lá com o Pai. Ele sai de lá e encarna como homem para adentrar o nosso tempo e trazer o que para a terra? A eternidade. Por isso ele nos ensinou a oração sacerdotal. Quando vocês orarem, digam: assim na terra como é no céu. Atraiam o tempo eterno para o tempo cronos. Por quê, gente? Porque o que já existiu, a Bíblia diz, e o que há de ser também já foi, e Deus procura o novo que já se passou. É assim que diz o poeta bíblico. Cristo já era Ele desde a eternidade, mas teve que se tornar Jesus para ter acesso a cada um de nós. João 1 vem dizer isso: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por isso, no nosso calendário pode ser 2020, no nosso calendário pode ser o ano em que os historiadores dirão que foi o ano que explodiu a pandemia, mas no tempo eterno de Deus, tudo segue o seu destino, o propósito dentro do calendário dele, sem qualquer mudança. E se você estiver em Cristo, você não vai viver o tempo presente, você vai viver a eternidade todos os dias da sua vida. Você está me entendendo nisso? Você pode dizer: pastor, mas você não se assusta, nós já estamos em junho, o ano está praticamente na metade, nós vamos terminar o ano assim, desse jeito. Querido, tire essa ideia, tire essa mentalidade terrena, saia do Cronos, pare de olhar para o seu relógio e para o seu calendário, porque no tempo eterno de Deus existem questões muito maiores e mais relevantes e de maior prioridade acontecendo. E enquanto você estiver preso ao seu calendário da terra, você vai estar impedindo Deus de fazer com que o propósito dele aconteça no seu tempo, na sua vida, do jeito dele. Por isso, o meu tempo, ele está sendo assegurado e governado em Cristo. Então o nosso calendário não é governado pelo calendário maia, não é governado pelo calendário gregoriano, não é pelo calendário hebreu judaico, não é pelo calendário chinês, é pelo relógio da onde? Da eternidade. Quem assegura a data da minha vida e que marca a minha vida é o Senhor. Por isso não importa o dia da semana que você nasceu, o horário que você nasceu, porque nós não somos místicos, nós não precisamos de zodíaco, nós não montamos mapas astrais. Por quê? Porque a nossa vida é eterna. Nós estamos com Cristo e Cristo é eterno. E tudo o que fizemos para deixar para a eternidade. Você está escrevendo uma biografia, você está escrevendo o livro de Deus na terra, e as futuras gerações receberão isso como legado. A minha vida não começou no dia 2 de abril de 1978, às 8h10 da manhã, no Hospital Marieta Conder Bornaus, em Itajaí. A minha vida, ela começou quando aos 18 anos, eu tive um encontro com Cristo, eu tive um encontro com Jesus, e eu entreguei a minha vida a Ele, e eu nasci da água e do Espírito, e eu o encontrei, e Ele entrou em mim, e eu entrei nele. Então agora eu faço parte de um reino que é eterno, e a minha vida, ela é eterna, e o meu tempo já não é mais contabilizado pelo relógio, porque eu vivo um plano que não é meu, eu vivo um plano que é dele. Shobi alaba sobi agada rama subi abagai. Está em suas mãos, o começo e o fim. Não espere que o tempo mude. Quem precisa mudar é você. Não espere que o ano mude. Quem precisa mudar é você. Quando nós entendemos a nossa vida por revelação, nós atraímos a eternidade para o presente. Esse é o ambiente fora do seu tempo que você precisa encontrar, a eternidade.
Esse é o lugar que você precisa estar, escolher adentrar ao reino dos céus por meio do Cristo. Os céus agora estão abertos para você acessar essas realidades espirituais. Você agora está participando e vivendo o calendário da eternidade, o cumprimento dos dias do Senhor. E quanto mais clareza você tiver disso, mais você vai alcançar o propósito de Deus para a sua vida, e mais êxito, e mais sucesso, e mais plenitude, e mais relevância você vai encontrar, porque você vai atrair a eternidade para o Cronos. Agora, você já não mais vive segundo o seu relógio, você está vivendo em Cristo Jesus, que é eterno. Quando você vive essa realidade, você encontra uma vontade para a sua vida que é boa, agradável e perfeita. E você não se sujeita mais ao tempo do mundo, mas você está sujeito à vontade soberana daquele que te criou para as boas obras, para viver o tempo dele. Por isso, levante suas mãos e diga: Senhor, me tira do meu calendário, me tira da minha agenda, me tira do meu relógio, me leva para a eternidade. Eu quero me mover na eternidade, eu quero atrair o céu para o meu casamento, eu quero atrair a eternidade para os meus filhos, eu quero a eternidade lá no meu ambiente de trabalho, eu quero a eternidade no meu ministério, eu quero a eternidade em todos os lugares em que eu estiver. Eu não quero andar, Senhor, segundo a minha agenda diária. Eu não quero ser escravo de uma agenda, mas eu quero ser fiel ao propósito que o Senhor desenhou para mim antes da fundação do mundo. Eu quero falar com você que está na sua casa. Eu quero lhe dizer que talvez você esteja vivendo uma das piores crises que você já viveu na sua vida. Seja ela profissional, financeira, econômica, ou seja talvez uma crise existencial, você esteja transitando por um momento de depressão, de tristeza, de apatia. Mas deixa eu lhe dizer, é momento de você abrir mão do seu calendário na terra. E antes que os seus dias se findem, você precisa descobrir o prazer do que é viver o plano de Deus. Quando você acessar o reino, ingressar na eternidade, a sua vida, a sua rotina, o seu calendário não vai mais fazer sentido, porque o propósito eterno de Deus será revelado ao seu coração, e você vai poder viver a plenitude daquilo que Deus escreveu a seu respeito para os seus dias, de forma específica e precisa. Por isso, se há um conselho que eu posso te dar nesta noite, abandone o seu calendário e entre no calendário de Deus. Abandone o seu tempo e entre no tempo de Deus. Isso não significa que você precisa acabar com a sua vida aqui, porque há muito por se fazer. Mas comece matando dentro de você as coisas que têm destruído a eternidade de se manifestar, e permita que os céus invadam a terra através de você. Se renda à eternidade, se renda ao divino, se renda àquilo que Deus planejou para você, e a sua espiritualidade será revolucionária. Você começará a viver uma nova etapa, uma nova estação, um novo tempo na sua vida, e que você, inexplicavelmente, passará a viver os melhores dias, os melhores momentos que você já viveu. As circunstâncias ao seu derredor vão mudar? Não. Talvez os dias se tornem mais difíceis, mas agora você tem uma causa, você tem um sentido, você tem um destino, você sabe para onde você está indo. Você está sendo aquele que está cumprindo as palavras que o Senhor disse para o fim dos dias. Por isso, levante as suas mãos. Pai, obrigado pelo teu tempo em nossas vidas, obrigado pela tua revelação eterna, obrigado por ter nos tirado do presente e nos levado para a eternidade. Obrigado pela vida eterna, que é a tua vida operando a partir de nós. Assim, Senhor, nós entregamos esta reunião nas tuas mãos,
para que a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, seja consumada na nossa existência. Vão em paz, queridos. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.